Salve, salve, meus amigos. Muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Coração, esse podcast de médico para médico, de médico para nossos queridos pacientes. E aproveitando para agradecer o apoio institucional do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, há 70 anos cuidando da sua saúde, e da Clínica SOS Consulta, saúde acessível para todos. Hoje temos a honra de receber o Dr. Yuri Bareta, ritmologista, marcapassista, se assim posso dizer. Yuri, muito bem-vindo. Fala um pouquinho de você, se apresente à nossa audiência. Obrigado pelo convite. É um prazer inenarrável para mim estar aqui hoje junto contigo. Amigo aí de longas datas. Desde o pé para fora. Antes do pé para fora. Antes da gente comer bolinho de bacalhau lá no pé para fora. Esses bons tempos aí de curso de eletrocardiograma. Na Santa Casa. Lá na Santa Casa. Doutor Tadeu Daves, doutor Sérgio Brito. Saudoso. Bons tempos de terça e quinta noite, né? Depois, terças e quintas à noite. Depois a gente continuava as aulas ainda. Bons tempos. A resenha dos eventos. A resenha continuava. Mas fala um pouquinho sobre você, Yuri, Então, sobre a sua formação. Eu sou médico formado aqui na Federal do Pará. Fiz residência clínica aqui também no Hospital Loyola. Depois fui da primeira turma de residência de cardiologia do Gaspar Viana. Nosso hospital, nosso querido Gaspar Viana aí. E saí para fazer residência de marca-passo lá em São Paulo, no Instituto do Coração, e logo depois retornei para cá, e estou de volta aí há 14 anos, retornei em 2010, desde então tenho trabalhado com a parte de arritmologia e marca-passo aqui em Belém. Comecei o ambulatório de marca-passo lá no Gaspar Viana, isso nos idos de 2011, 2012 mais ou menos, conseguimos organizar ali o ambulatório. Hoje eu faço o ambulatório de marca-passo lá no Gaspar Viana, trabalho também no serviço de Holter de lá do hospital, e estou no Hospital Adventista também, hoje eu também faço a parte de ritmologia e marca-passo, né? Eu diria que esses dois hospitais tomam aí 80% do meu tempo de trabalho hoje. Tomar tempo até dá uma conotação ruim, não é tomar tempo, mas é onde eu passo a maior parte do meu tempo hoje de trabalho nesses dois locais, né? O nosso querido Gaspar e lá no Hospital Adventista. Mas é até interessante, Yuri, tu falaste na questão do marca-passo. A gente tem a noção que o marca-passo normalmente é o cirurgião que coloca, né? Então você desbravou o outro nicho aí, como é que foi isso? Eu não desbravei, porque antes de mim já tínhamos aí alguns baluartes aí da estimulação cardíaca artificial pela cardiologia clínica, né? Aqui em Belém, inclusive. Mas assim, a cardiologia clínica hoje tem como uma das suas especialidades o marca-passo, né, a estimulação cardíaca artificial. Então, realmente, a gente ainda tem muito cirurgião cardíaco fazendo, alguns com maestria aí essa parte de estimulação cardíaca artificial. E onde é que o cardiologista clínico entrou? Claro que na parte cirúrgica também, a gente faz a parte de implante, mas no acompanhamento, né, porque a gente recebe esse paciente... No pós-implante. Na verdade, a gente começa, né, acompanhando ele clinicamente. É o cardiologista clínico que que indica o marca-passo. Então, na verdade, o que acontecia antes? O cardiologista clínico encaminhava para o cirurgião, e hoje a gente faz o acompanhamento clínico faz, no caso, a intervenção e continua esse acompanhamento, não só da parte clínica, mas principalmente da parte eletrônica, né, a parte de programação. Porque eu diria que essa área do marca-passo ela é um universo à parte, eu diria assim. A gente brinca com os residentes de cardiologia quando passam lá com a gente, que é uma coisa assim, a parte da cardiologia geral, é bem específica mesmo. Então a gente acabou entrando nessa área, né, nesse nicho. Então a gente não disputa com cirurgiões, a gente se complementa, a gente se ajuda. Na minha volta aqui trabalhei com cirurgiões cardíacos também. Eu acho que a gente tem uma ação... Sinergia é a palavra. Eu acho que essa é a palavra exata para definir essa atuação em conjunto aí. Pô, que maravilha. E me diz uma coisa, esse acompanhamento normalmente você faz, ele é periódico? Como é que ocorre assim? O paciente portador de marca-passo, eu brinco que o paciente portador de marca-passo vira filho. Tem médico que não gosta de dar contato ao seu paciente, pelos N motivos, não estou querendo aqui dizer se é certo ou se é errado, mas o paciente do médico marca-passista, né, e a relação que existe entre eles não permite essa negativa. Não dá. O paciente portador de marca-passo ele precisa manter um contato bem próximo
com o seu médico, porque existem algumas situações em que esse contato precisa ser feito com uma certa agilidade. E a periodicidade da avaliação, ela faz parte dessa relação. Então, a gente, para evitar eventuais sustos, eventuais problemas que podem acontecer, a gente tem que manter uma periodicidade mínima de avaliação eletrônica, que a gente quer dizer, né? No caso, o teste do marca-passo. É como se você, né, como uma revisão de um carro. Eu brinco com os pacientes às vezes quando eles entram, revisão dos 10 mil quilômetros hoje, revisão dos 20 mil quilômetros hoje, e a gente tem que cuidar desse paciente com uma certa periodicidade, que pode ser maior ou menor dependendo da situação, mas ela tem que existir. Você não pode colocar o marca-passo e não é como uma cirurgia de apêndice. Foi lá, operou, viu com 15 dias, viu como é que tá tudo bem, repetiu os exames, daqui a pouco está de alta. Esse paciente não recebe alta. Ele fica sendo acompanhado ad eterno, porque ele provavelmente não vai retirar esse marca-passo. Tendo sido bem indicado, ele vai continuar com esse marca-passo pro resto da vida e além. Então, a gente tem que manter esse acompanhamento de forma periódica. De forma periódica. E também tem bateria, né? Em algum momento essa bateria vai acabar e não troca a bateria, não é igual trocar uma pilha, acaba trocando, na verdade, o gerador. O que a gente chama de marca-passo, na verdade, é o sistema completo, que envolve o gerador de marca-passo, que é, né, o que fica mais visível para o paciente, palpável, geralmente aqui na região peitoral subcutânea, e os eletrodos. Então, quando a gente fala de marca-passo, a gente está se referindo ao sistema completo de marca-passo. O que a gente faz nessa hora é a troca do gerador, que é um dos componentes do sistema, que é o que fica abaixo da pele. Os eletrodos, estando em bom funcionamento, são mantidos, né? A gente geralmente troca só o gerador. Então, para acompanhar, precisa ser feito esse acompanhamento periódico. E essa bateria, ela costuma durar quanto tempo? Marca-passo, hoje, ele dura aí em torno de 9 a 10 anos. Já tem alguns marca-passos que têm uma duração um pouquinho maior, podendo chegar a 13, 14 anos. E aí entra a importância do acompanhamento do marca-passo, porque você ali consegue fazer alguns ajustes para ganhar tempo. E aí eu digo que para o portador do marca-passo, um mês que você consiga ganhar, a cada avaliação já é muito. Então, quanto melhor você deixa esse marca-passo programado, mais tempo ele deve durar. Porque a gente tem diferentes casos. A gente tem pacientes que colocam marca-passo porque tem situações de pausas transitórias. Ele não vai usar o marca-passo o tempo inteiro. O marca-passo vai entrar naquele momento ali, naquela pausa. Passou, se ele estiver bem programado, ele volta para o stand-by. Esse cara só monitorando. Exato. Então esse paciente, se ele tiver uma programação adequada, ele vai durar mais tempo, ele vai durar 15 anos. Tem paciente aí que dura 16, 17 anos o marca-passo. E tem pacientes que são dependentes completamente. Então, vai usar o marca-passo o tempo inteiro. E aí a previsibilidade reduz, né? Exato. Né? Então, aí nesse caso, você já estima um tempo menor para esse paciente. Mas mesmo assim, com alguns ajustes, você consegue fazer com que o marca-passo fique num modo mais econômico, gaste menos energia e consiga fazer também com que esse tempo aumente. Alguns outros tipos de marca-passo tendem a durar um pouco menos, como os desfibriladores, os marca-passos multissítio, né, chamados ressincronizadores. Esses aí antigamente duravam em torno de 6 a 7 anos, com os novos modelos já estão chegando aí a 8, 9, 10 anos. Mas em geral eu diria que uma média de 10 anos o marca-passo. Eu acho que a gente consegue englobar a maior parte dos pacientes com isso aí. E aí, no momento da troca, é única e exclusivamente o gerador. Os eletrodos ficam lá, a gente não tira. A gente, durante as avaliações, a gente faz o acompanhamento dos eletrodos também, né? Faz parte da avaliação eletrônica a avaliação dos eletrodos. Então, o eletrodo ele tem que estar funcionante para que ele seja mantido. A gente, eventualmente, se depara com situações em que você tem disfunção de eletrodo. Ele é um material, né? Então ele está sujeito a, com o tempo, ainda mais se for pacientes submetidos a desgaste dos materiais. Então, pacientes aí que estão em terceira, quarta troca de gerador, você tem eletrodos aí do início da década de 90, às vezes, que podem estar funcionantes ainda, mas que estão sujeitos a um maior risco de disfunção, digamos assim. Então, na avaliação, você tem que identificar se tem uma disfunção de eletrodo, se é uma disfunção que você pode mitigar ou se é uma disfunção que requer uma intervenção, seja uma intervenção mais urgente
ou se é algo que você consegue, de repente, postergar até chegar no momento da troca. E aí, nesse momento da troca, você também aborda o eletrodo, mas a gente pode... Você retira esse eletrodo de lá ou não? Você só coloca um... Depende. O ideal é que a gente sempre tente retirar eletrodos disfuncionais, né? O ideal é que você não mantenha eletrodos com problema. Quanto menos eletrodo, melhor. Mas não é tão simples assim. A retirada de um eletrodo, ela é um outro procedimento. É um procedimento, talvez o procedimento mais delicado de toda a área de estimulação cardíaca artificial, seja o explante de eletrodo, né? Se você vai retirar um eletrodo que foi implantado há um ano atrás, é uma coisa. Mas quando a gente pensa em disfunção de eletrodo, em geral, a gente está falando de eletrodos antigos. E esses eletrodos antigos, eles geralmente estão muito aderidos ao músculo cardíaco, fibrosados ao músculo, mas principalmente aderidos no trajeto venoso, que às vezes até retirar do músculo nem é tão mais difícil quanto é essa retirada das aderências das veias, né? Isso aí é que realmente está sujeito a complicações um pouquinho maiores. Então, quando você vai se deparar com uma situação dessas, como na maioria das vezes a gente está falando de pacientes mais idosos, que são a maioria dos nossos pacientes portadores de marca-passo, a gente tem que pesar na hora de abordar um eletrodo se vale a pena você explantar ou se vale a pena você só implantar um novo eletrodo. Então, a gente tem que pesar o risco e o benefício, mas, de forma geral, se for possível, o ideal é que a gente realmente retire o eletrodo que está disfuncional e coloque o novo. Se isso vai ser possível, aí a gente tem que avaliar de caso para caso. Perfeito. E aí você falou também de outros tipos de marca-passo, ou que acaba sendo o conjunto da coisa. Você falou do desfibrilador, você falou do ressincronizador, e esses aí cada um tem as suas indicações mais específicas. Exatamente. Os ressincronizadores, eles são um tipo de marca-passo que ele é especificamente utilizado para o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Lembrando que o marca-passo ele é um dispositivo que ele ajuda a dar um suporte de frequência cardíaca, né, para o paciente. O paciente geralmente é um paciente que ou ele é bradicárdico com sintomas, e tem sintomas, né, de baixo débito decorrentes dessa bradicardia, dessa bradiarritmia, ou ele é um paciente que tem alguma alteração de bradiarritmia que coloca ele num risco de síncope ou de uma morte súbita, e por isso você acaba intervindo com o implante do marca-passo para prevenção desse evento, né? E aí, quando a gente fala de marca-passo multissítio, o ressincronizador cardíaco, a gente está tentando tratar especificamente uma situação que é a insuficiência cardíaca. E não é qualquer insuficiência cardíaca. O paciente tem que preencher alguns critérios básicos. Não é qualquer paciente com insuficiência cardíaca, aquele paciente com coração geralmente dilatado, coração grande, coração fraco, que tem alguns pormenores a mais aí, que vai ser submetido a esse implante para tentar melhorar essa força de contração do coração e melhora de sintomas, melhora de classe funcional e, principalmente, melhora de sobrevida. Você faz com que esse paciente portador de insuficiência cardíaca viva mais. Você intervém de forma muito incisiva na história da doença. E o desfibrilador, ele é um outro tipo de marca-passo. Na verdade, por que eu digo marca-passo? Porque ele também, pelo menos a maioria deles, tem também a função de marca-passo, mas geralmente a gente indica para prevenção de morte súbita cardíaca, né? Aqueles pacientes que tem aqueles mais súbitos, aquele paciente que dormiu e não acordou, aquele paciente que está andando na rua, desmaiou e morreu ali. Então, esse é o aparelho que é implantado para tentar prevenir esse evento, né? Ele geralmente tem a condição, ele tem a condição de identificar, né? Esse é o princípio básico do funcionamento dele, ele tem a condição de identificar eventos arrítmicos, que geralmente são a causa dessa morte súbita, desse mal súbito, e ele intervém ou com uma estimulação mais rápida para tentar cortar a arritmia, ou com uma desfibrilação, por isso o nome desfibrilador. Um choque elétrico. Choque. Ele dá o famoso pipoco dentro do peito do paciente. Os pacientes falam que eles parece que estão batendo foto, como se fosse um flash na visão deles. Geralmente eles relatam um chute no peito, um coice no peito, um tiro. Não é uma sensação agradável para o paciente, com certeza. Eu já tive a oportunidade de presenciar alguns eventos de choque e realmente é bem impactante, assim. Mas é algo que muda, né? Quando você fala para o paciente que ele teve um evento e que se o aparelho não entrasse ali naquele momento,
ele teria morrido, ou poderia ter morrido, evoluído para uma parada cardíaca, o paciente ele acaba olhando para aquele evento do choque de uma maneira um pouquinho diferente. Então, assim, eu particularmente, eu sou muito fã do desfibrilador, assim, no sentido do que ele proporciona para o paciente. Quando você vê isso acontecer, quando você vê um vídeo, a gente tem no YouTube alguns vídeos de pacientes, jogador de futebol. Já ia comentar. Tem um vídeo famoso, um jogador, ele cai no meio do jogo, e se você olhar bem de perto, você vê a perninha dele tremendo, ele leva o choque do desfibrilador e ele levanta. E meio que perguntando, o que aconteceu? Ele geralmente desmaiou, nem sentiu o choque nesses casos. Mas assim, quando você vê isso acontecer, você consegue passar isso para o paciente, é bem impactante. Nós temos, mais recente, um jogador, acho que da Dinamarca, se não me falha a memória. O Eriksen. O Eriksen, né? Isso, teve uma morte súbita, revertida. Ele teve, acho que numa Eurocopa, foi revertido e colocou um desfibrilador. Ele colocou um desfibrilador que é até um pouquinho diferente, que é um desfibrilador subcutâneo. Que é um desfibrilador que não tem os cabos dentro do coração. Eu já ia te perguntar sobre a questão dessa evolução que a gente vem assistindo. Porque como eu falei um pouquinho antes, o desfibrilador, como eu falei, a maioria deles pode ter a função de marca-passo, ou seja, se o paciente também tiver uma bradicardia, o aparelho vai também fazer a função de marca-passo. Mas, em geral, os desfibriladores não são implantados primariamente com essa intenção. Então, tem alguns pacientes que eles têm alguma condição que leve a um evento de mal súbito ou de morte súbita abortada, como foi o caso do Eriksen, né, do jogador, e não precisam de suporte de marca-passos, não são bradicárdicos, eles só precisam daquele anjo da guarda ali para prevenir a morte súbita. Então, por exemplo, para isso, a gente tem hoje o CDI subcutâneo, que ele é um aparelho que ele fica com o cabo, ele não tem o cabo dentro da veia, não vai por dentro do coração. Ele tem um cabo, mas ele é um sistema de cabo todo subcutâneo. Ele desfere esse choque, é um choque potente, é um choque com capacidade para cortar a arritmia, mas ele não tem, assim, isso é bom no sentido que, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, as complicações de eletrodos que os marca-passos têm, que a gente conversou agora há pouco. E ele só vai dar o choque, ele não vai oferecer nenhum suporte de marca-passo, né? Ele é um pouquinho maior ainda é um pouquinho maior do que os desfibriladores que a gente tem comumente, mas ele é bastante eficaz. E é esse aparelho, que o Eriksen tem. Tá, que permitiu que ele voltasse aos campos, né? Porque Exato. existe a restrição total para esse tipo de paciente? Assim, isso varia de país para país. O Eriksen, se eu não estou enganado, ele jogava na Inglaterra. Ele joga na Inglaterra agora. Eu acho que ele jogava na Itália. Ah, certo. E o Eriksen, depois desse evento, ele vai para a Inglaterra. Na Inglaterra e na Holanda, eles podem jogar. Na Itália, não pode. No Brasil, não pode. Então, isso varia de país para país. Mas, assim, hoje ele joga na Inglaterra e dá um pouquinho de medo, né? Você pensa assim, mas tá lá. Eu acho que, até onde eu sei, ele não teve nenhum evento, pelo menos conhecido, durante o jogo, com certeza não, né? Mas, assim, não sei se teve fora de lá, se teve algum evento. Mas até onde a gente sabe, não teve nenhum evento. A gente tem alguns outros casos aí de jogadores também que usam. E normalmente essa questão do jogador é o tal do coração do atleta, é isso? Não. O coração de atleta, ele é uma modificação, né? Alguns médicos acham fisiológica, outros já questionam se existe realmente, se é tão fisiológica assim, se já não tem um pé patológico. São alterações que são causadas pelo treino muito vigoroso, né? Geralmente esses atletas de endurance, maratonistas, nadadores, os triatletas, nadadores de longa distância, ciclistas de longa distância também, são algumas alterações de dilatação, algumas arritmias mais prevalentes também dentro do coração de atleta. Essa outra situação do Eriksen, eu não lembro se a dele chegou a ser divulgada, muitos desses jogadores não divulgam, né? Mas geralmente são condições genéticas que provocam alterações elétricas do coração, principalmente no caso aí, as taquicardias ventriculares, né, que levam às mortes, os males súbitos e eventualmente a morte súbita cardíaca. Então é uma outra condição. No caso dos atletas, aí acho que a gente tem mais relacionadas são as miocardiopatias hipertróficas e
acho que displasia ritmogênica de ventrículo direito também é muito frequente. Depende muito do estudo, né? Que depende muito da série estudada. As informações, elas são mais obtidas em necrópsias, né? O que é interessante é que esses caras fazem exames, né? Fazem pré-temporada, fazem exames médicos e tal, e mesmo assim são liberados para jogar em alto desempenho. Esse é um debate que eu acho que daria um outro podcast, inclusive, falando sobre essa questão da liberação do atleta pré-participação. Porque, por exemplo, existe um debate muito grande entre escolas, por exemplo, escola americana, escola europeia, sobre o quanto você tem que ser assertivo nessa avaliação pré-participação. E a gente pensa um pouquinho com a nossa cabeça aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem um pouquinho daquela cultura de check-up, né? Então é muito comum para qualquer pessoa fazer todos os exames. E isso não é a realidade fora daqui. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um outro sistema de saúde, onde tudo é pago, tudo tem que ser justificado, eles não fazem esse monte de exames. E isso se vale também para os atletas de alta performance. Então, lá, muitos deles são, mesmo dos profissionais, uma avaliação clínica, histórico, exame físico e, às vezes, nem o eletro. Então, até o eletro, às vezes, eles questionam para quem deve ser pedido. Já a escola europeia, ela já preza por uma intervenção um pouquinho mais assertiva. Você tem que fazer eletro para todo mundo e, em alguns casos, você vai um pouquinho mais fundo. Teste ergométrico. E lembrando que a gente está falando... É justamente na Itália que tem um grupo forte. Exatamente. Né? Exatamente. Eles são mais agressivos, digamos assim, na avaliação. Aqui no Brasil... eu acho que é até mais agressivo do que na Itália, porque assim, é muito comum, acho que você já deve ter visto também no teu consultório, N casos aí de jovem, vai participar de uma escolinha, precisa da liberação, e aí a gente pede o eletro para fazer o laudo, né? A gente não costuma emitir nenhum laudo sem no mínimo fazer um eletrocardiograma. Agora, muitas dessas alterações que a gente está falando, genéticas, assim, elas passam batidas, às vezes, mesmo no eletrocardiograma, porque são alterações pequenas, às vezes um Brugada, por exemplo, tipo 2 ou tipo 3 ali, que o eletrocardiograma não é tão diagnóstico assim, passa como distúrbio de condução de ramo direito, às vezes uma alteraçãozinha de displasia ritmogênica, uma alteraçãozinha que o cardiologista clínico às vezes não está acostumado a ver. Que não é tão frequente. Se a gente pensar de repente em hipertrofia miocardiopatia hipertrófica, pode ser um fenótipo que vai ocorrer de forma mais tardia. O paciente tem alteração genética, mas de repente na primeira avaliação que ele fez lá no início da vida esportiva dele, o eletro é normal, ele não tinha nada, não tinha de repente um histórico familiar, e esse eco, essa alteração, né, que a gente vai encontrar no eletro ou no eco, podem acontecer mais tardiamente. Aí, de repente, ele nem está mais fazendo essas avaliações periódicas. A gente não sabe como é que funciona isso aí. Porque, em geral, esses custos são custos do clube. Então, a gente não sabe quanto eles investem nessa avaliação periódica. Né? Então, é difícil a gente dizer. A gente está falando aí num país de 212 milhões de habitantes. Quantos atletas aí, quantos clubes aí de... Até amadores mesmo. Amadores, né? Por exemplo, a maior parte desses eventos relacionados com esses eventos de morte súbita relacionados com a prática esportiva, a maior parte deles ela é recreacional e não competição. Entendi. A maior parte é aquele atleta do clube, né? E ainda assim... A gente tem alguns casos emblemáticos, né? Aí ganha uma milha. Eu digo que é igual acidente de avião. Só é notícia o avião que cai. Não é notícia o avião que pousa, né? Então, assim, na hora que acontece um evento desses, assim, ele ganha... Eu até acho que merece um olhar muito delicado para a situação, porque, assim como eu fiz a analogia com o acidente de avião, merece um olhar muito delicado na hora que tem um evento, mas a gente não pode fazer parecer que é uma coisa extremamente comum e que vai acontecer com... Não é. E aí tem outro dado que eu acho importante, que apesar de a gente estar falando aqui de algumas alterações genéticas, que talvez seja uma causa muito relevante em atletas, que são mais jovens também, mas a maior causa de morte súbita ainda é doença coronariana. Né? A maior causa o perfil que a gente vê de morte súbita relacionada com prática esportiva como eu falei, a atividade recreativa, não é atividade de competição, é o homem de meia idade, ali entre 40 e 60 anos, e é por coronariopatia. Então, assim, não é o jovem de 20 anos que a gente vai ver. Não é esse
não é isso que a gente, né, o grosso que a gente vai tentar evitar é realmente a coronariopatia, né, a prevenção dos eventos coronarianos com o controle dos fatores de risco. Então, se a gente consegue abordar isso aí, a gente já vai conseguir melhorar muito desses eventos, né, vai conseguir reduzir bastante. E normalmente essa turma que vai jogar o seu futebolzinho no final de semana não é só o futebol, né? A cervejinha junto, o churrasquinho para complementar e tal, e o atleta do final de semana. E eles acham, inclusive, que essa bola é atividade física. Sim. Eles acham, quando você pergunta, você faz atividade física? Ele fala, faço, jogo bola todo sábado, toda terça. Eles acham que isso é a atividade física que eles estão praticando. E, na verdade, a atividade física, por si só, ela tem algum risco, né, sei lá, tem um risco maior de evento cardíaco por causa de uma atividade física mais intensa. Então, se você está colocando isso para um paciente que tem fatores de risco, que não está condicionado, né, que acha que é o Cafu ali na hora que vai dar aquela esticada na lateral direita, não está condicionado para fazer isso aí de forma tão intensa. Uma hora vai pagar o preço. Pode acontecer, né? A chance de acontecer é maior. Então, o que a gente está tentando evitar são principalmente esses eventos aí, né? Se a gente conseguir intervir neles, já vai melhorar bastante. E aí, só voltando um pouquinho no assunto, na questão do marca-passo, a gente tem visto a evolução agora com os aparelhos cada vez menores, Sim. né? Alguns até do tamanho de um pendrive ou coisa do tipo. Exato. E isso aí tem indicações específicas ou já é algo que pode ser usado para todo e qualquer cenário? Ainda tem indicações específicas. A gente tem, na verdade, o próprio marca-passo comum, ele já evoluiu muito. Tá? Hoje, se você for olhar um marca-passo, não estou falando de desfibrilador, porque ele é um pouquinho maior, até pelo capacitor dele tem que ser maior. Exatamente. O marca-passo ressincronizador também é um pouco maior, porque são 3 eletrodos. Mas o marca-passo comum ele já diminuiu muito. A gente tem, sempre nos congressos aí de arritmia, a gente tem às vezes um mostruário lá com a evolução do marca-passo. Os primeiros marca-passos eram grosseiros, gigantescos, tamanho da minha mão, assim, né? Tinha que colocar no abdômen. E hoje eles são, estou falando de marca-passo normal, eles são muito pequenos. Né? Alguns pouco maiores aí, de uma moeda de R$1. Né? Vamos colocar aí 2 moedas de R$1 juntas, já é capaz de ficar maior do que o marca-passo. Só que a evolução ela continua. Então você tem tanto os desfibriladores diminuídos de tamanho também, a mesma coisa que eu falei do marca-passo, vários desfibriladores, os primeiros eram muito maiores, também diminuíram de tamanho, e a gente está evoluindo hoje para os marca-passos sem eletrodo. E aí a gente faz o gancho com o que a gente falou um pouquinho antes. Uma coisa que preocupa muito a gente é a questão da complicação do eletrodo. Então, o eletrodo, porque a gente falou, existe o desgaste natural dos materiais, então com o tempo pode acontecer. A gente tem uma população que está vivendo mais, então a gente, por exemplo, coloca um marca-passo aí com um cidadão com 60 anos de idade, se a expectativa de vida é 80, 90 anos, ele vai trocar umas 2, 3 vezes esse marca-passo. Entendeu? Então o eletrodo é para continuar o mesmo, mas pode haver um desgaste. Então, fora risco de infecção do sistema, então está se indo em direção a esses sistemas sem eletrodo. Eu falei agora há pouco aqui do CDI, o desfibrilador sem eletrodo, mas a gente já tem também os marca-passos sem eletrodo. Eles realmente são bem pequenos, é um marca-passo assim, ele é menor do que uma tampa de caneta Bic, literalmente. Ele é menor do que uma tampa de caneta Bic. Só que ele tem uma indicação mais específica. Geralmente ele é para pacientes que têm mais dificuldade de acesso. Então hoje, quando a gente vai indicar um marca-passo, a gente ainda indica o marca-passo convencional. Tá? Esse marca-passo sem eletrodo, hoje ele está sendo mais indicado para pacientes que têm falência de acesso, pacientes, por exemplo, renais crônicos, dialíticos, que a gente tem que preservar, às vezes, um acesso para manter uma hemodiálise, para um catéter de diálise, e aí, ou pacientes que já não tem mesmo acesso nenhum, e aí você tem que tentar alguma outra coisa. Então, esses pacientes aí que você não consegue acessar pelas vias convencionais, a gente geralmente entra com o marca-passo e sem eletrodo. E por onde ele é implantado? Ele ainda é implantado por via femoral. Né? Então, a veia femoral. Isso, por via femoral, no caso, a veia femoral. Né? Nesse caso, o acesso ainda é não diria um limitador, mas ainda é uma coisa que talvez com o tempo a gente ainda tenha melhora, porque assim, as bainhas ainda são bainhas mais calibrosas, então existe um risco maior de complicações, principalmente de sangramento. Então a gente tem que ter um cuidado realmente com isso,
Mas o implante em si a gente já teve a oportunidade aqui de fazer, aqui 2 casos aqui em Belém. E assim, o implante, ele não é tão complexo, mas assim, o cuidado, eu acho que ele, a questão do acesso, eu acho que requer uma atenção bem especial ali. Implanta no VD. Implanta no VD. Ventrículo direito, exatamente. Antigamente na ponta do ventrículo direito, hoje mais buscando o septo. Você tem Tem a questão do estímulo fisiológico, não tem isso? Para ele ainda não é bem isso. Um dos motivos de ter se mudado um pouquinho a posição dele é porque ele é um pouquinho mais rígido, o catéter, né, que você utiliza, a painha. Então, no VD, você tem um pouquinho de risco de lesão, de perfuração do ventrículo direito. Então, hoje a gente já está buscando mais o septo também por conta de uma ativação mais fisiológica. Não sei se a gente consegue falar de ativação fisiológica em estimulação de ventrículo direito. É muito difícil a gente falar nisso com marca-passo convencional. Mas você buscando ali o septo, você consegue um pouquinho, QRS um pouquinho menos largo. Isso aí tende a diminuir. Consegue com as vantagens. Mas também a questão da diminuir complicações de perfuração, principalmente, né? Você ali no manuseio, o septo é mais calibroso, então você tem um pouquinho mais de segurança com isso. Eu acho que no futuro a gente vai ter melhoras tanto na questão do acesso, né, com as bainhas menos calibrosas. De repente, quem sabe no futuro a gente consegue colocar esse eletrodo, esse marca-passo sem eletrodo também por via subclávia, que é talvez mais simples, mas eu acho que é coisa aí para daqui a alguns anos. Mas o futuro talvez seja isso, seja realmente talvez lá no futuro as pessoas olhem para a gente e achem graça da gente porque a gente colocava marca-passo com eletrodo, né? Talvez seja esse o futuro. Interessante. E a gente está vindo um pouquinho de trás para frente no nosso bate-papo. Falam que na cardiologia o troço é muito fácil, muito simples. São 3 sintomas, né? Dor no peito, falta de ar e palpitação. E palpitação deve ser o que mais pinta no teu consultório. As queixas de palpitação, meu coração está palpitando. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, quando eu devo me preocupar efetivamente com palpitação, quando eu devo procurar o cardiologista, quais as influências aí das questões psicológicas, nosso estilo de vida de hoje, o estresse no nosso dia a dia. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A palpitação, ela é realmente, para quem trabalha com arritmia, ela é a queixa mais frequente. Realmente ela é, de longe, a mais comum. Assim, a palpitação, a nossa orientação para o paciente portador de palpitação é que realmente ele procura. É uma situação que realmente justifica a ida ao médico. Porque o que a gente tem que fazer é justamente separar o joio do trigo. Às vezes o paciente chega lá e fala, eu estou sentindo uma arritmia, quando na verdade o que ele de repente queria dizer é que ele está sentindo uma palpitação. Então o nosso papel como cardiologista ou como ritmologista é justamente separar isso que ele está relatando para a gente e saber se essa palpitação é uma arritmia ou não é uma arritmia. Então isso que a gente tem que tentar fazer. E como é que a gente tem que fazer isso? A gente tem que documentar. O grande trabalho eu falo do ritmologista, mas assim, isso acho que se aplica ao cardiologista como um todo. Acho que muitos cardiologistas vão receber esse mesmo paciente e faz parte dessa avaliação inicial deles. Então o que a gente tem que tentar é fazer um trabalho meio de investigação mesmo, de detetive, para tentar separar, né, se é uma arritmia mesmo, que vai precisar de intervenção, seja medicamentosa, com algum procedimento, ou se não é. E aí, se não for, você vai ter que se perguntar o que é que pode ser. E aí entra a questão, é ansiedade, não é ansiedade. Tem muito paciente, na verdade, que ele chega com a gente no consultório e fala, eu estou sentindo agora. Você, ótimo, estou sentindo agora, você vai palpar o pulso do paciente, o pulso dele está regular, com uma frequência cardíaca de 70 e poucos batimentos por minuto. Então, é muito a sensação dele. Então, é aquilo que ele fala para você, é uma coisa, e o que você vai encontrar pode ser outra. E aí você tem que dar esse feedback para o paciente para dizer, olha, é uma arritmia, e aí você tem que saber qual arritmia é, porque diferentes arritmias às vezes têm diferentes abordagens, tem remédios que você pode usar em uma arritmia que você não deve usar em outras, ou não é uma arritmia. E aí você tem que procurar outras situações que justifiquem esse sintoma do paciente. Então, a partir daí, a gente tem que começar uma investigação. Então, você tem que perguntar a situação que ele sente, a duração, a situação que ocorre, se é uma duração mais longa,
se é um tipo de batimento acelerado, se é um tipo de batimento irregular, se é uma falha no batimento, se vem acompanhado de outros sintomas, porque isso tudo vai apontando para um lado ou para outro, entendeu? Aí é como se você fosse fazendo, sabe aqueles livros que você vai escolhe um final, vai para outro caminho, é mais ou menos isso. Ele te diz uma coisa, te direciona para cá, ele te diz outra coisa, te direciona, aponta mais para um lado. Então, e aí a gente vai usando, né, as ferramentas que a gente tem, o eletrocardiograma. É o mais básico, né? Exatamente. E aí eu até já passei por algumas situações, os pacientes referem, não, eu tenho palpitações, beleza. Aí você faz exame físico, faz alguns exames cardiológicos, não identifica, né? As tais das arritmias paroxísticas, aquelas que vão e vêm, né? Aí às vezes o paciente, puxa, doutor, mas ela só parece barulho de carro velho, né? Quando tu chega no mecânico, o barulho some, mas é mais ou menos por aí. Aí eu digo, olha, sentiu alguma coisa, vai para um pronto atendimento mais próximo e pede para registrar o eletro, né? O que acontece muitas vezes é o cidadão sente isso, ele lembra da tua orientação, mas quando ele chega no pronto-socorro, até ele tirar a ficha para fazer o eletrocardiograma, já passou. Não, eu brinco com os meus pacientes, porque acontece exatamente isso que você falou. O paciente, tem paciente que chega, sente, fica em casa. Então, a primeira coisa que a gente às vezes tem que falar, claro que a gente vai fazer essa investigação inicial, mas como você falou, muitas vezes não dá nada. A gente tem que dar a sorte, entre aspas, de naquele dia que ele está fazendo aquele exame, ele ter aquela alteração. E é muito improvável que isso aconteça. Então, muitas vezes o que vai dar o diagnóstico é o eletro da crise. Aí você tem que ter uma conversa com ele e falar, olha, eu preciso que você, ao sentir o sintoma, vá para a emergência. Deu 5 minutos, não passou? Vai. A gente já faz, às vezes, olha, onde é que você trabalha? Já faz o hospital mais próximo. Né? Mapeia, olha, onde é que fica mais próximo? Vai para tal hospital. Ou então, sua casa é aqui. Se estiver em casa, é esse hospital. Se estiver no trabalho, é esse hospital. A gente faz isso, às vezes. E tem que chegar lá falando, olha, aí tem que chegar fazendo barulho. Tem que dizer, olha, estou com uma arritmia, meu médico disse que eu tenho que fazer o eletro logo, porque senão vai passar. Que é para ganhar tempo, porque realmente, nesse caso, o tempo é de suma importância, porque pode desaparecer. E aí você não tem o diagnóstico. E aí o paciente vai ficar ansioso, frustrado, porque a gente não consegue dar o diagnóstico às vezes. Mas assim, muitas vezes, mesmo essas monitorizações de mais longa duração, 72 horas, 48 horas, não vão ser suficientes. A gente tem aí monitores de eventos de 7 dias. Muitas vezes não pega também. Então, a gente tem até looper implantável hoje, o chipzinho que a gente coloca debaixo da pele para monitorar por meses o paciente. Mas às vezes não vale a pena, talvez valha mais a pena o eletro da emergência. Então, esse eletro da emergência ele é fundamental. Muito cardiologista não dá muito valor para o eletro. O eletro para a gente ele é fundamental. Não só o eletro da crise, mas às vezes o eletro da pós-crise. O paciente reverteu uma taquicardia supraventricular, se esse eletro na pós-crise mostra uma pré-excitação, você já sabe o mecanismo dessa arritmia, então você já sabe o que você vai fazer. Facilita até o Facilita, exatamente. A revenção. Um eletro normal já vai pensar em outra coisa. Então, assim, um eletro que tem, sei lá, uma alteração, um bloqueio de ramo, você já vai pensar num outro tipo de arritmia, uma doença estrutural junto. Então, o eletro é muito, muito, muito importante para a gente não pode sonegar esse eletro, seja da crise ou não. E a gente tem até algumas doenças endocrinológicas, tipo doença da tireoide, que às vezes podem ser a causa base, né? Sim. Se identificando aquilo ali, você consegue tratar e curar aquela arritmia. Exatamente. A gente precisa primeiro saber se depois de ter que saber qual é, e depois a gente começa a se perguntar quais as causas, né? Você tem perfil de paciente, ele, como eu falei, ele vai apontar para um lado ou para outro. Então, um paciente mais idoso com uma fibrilação atrial, você vai achar que é mais pela idade. A arritmia é mais comum na faixa etária deles. Um paciente com 40 anos com uma fibrilação atrial, você já tem que pensar em outras possibilidades, dentre elas, por exemplo, a tireoide. Então, a avaliação ela tem que ser mais personalizada, digamos. Investigação, né? Investigação. E aí, hoje, além dos medicamentos, a gente tem uma série de medicamentos antiarrítmicos. Que outras modalidades que a gente pode oferecer para esse paciente e quando eu devo efetivamente tenho excesso de palpitações, quando que eu devo efetivamente tratar e pensar até num procedimento intervencionista para esses casos, tirando fibrilação atrial? Isso. A gente hoje tem, no caso das arritmias, claro que o tratamento medicamentoso, mas assim, para muitas delas, o tratamento medicamentoso ele é apenas, muitas delas eu diria, na verdade, quase todas, né? O tratamento medicamentoso ele é apenas um controle. Você apenas vai tentar evitar recorrência de crise, você não resolve o problema. Muitos pacientes tomam lá uma dose baixa de beta-bloqueador e podem nunca mais vir a ter uma taquicardia supraventricular que eles tiveram num primeiro episódio.
Mas é tentativa e erro. Você entra com esse remédio e você observa. Se voltar a ter, e é muito importante que você esclareça os pacientes, que aquele remédio não é uma proposta de cura. Então, para algumas arritmias, né, você tem a possibilidade de tratamento intervencionista com as ablações por catéter. E você consegue, para muitas delas, oferecer, aí sim, uma proposta curativa. Paciente livre de remédio, então, flutter atrial, taquicardias supraventriculares por reentrada nodal, taquicardias supraventriculares por reentrada atrioventricular que envolvam uma via acessória, né, o famoso Wolff-Parkinson-White, você consegue ter uma taxa de sucesso muito alta, acima de 90%, de cura realmente, né, desses pacientes. Fica livre do medicamento. Fica livre do medicamento, né, para a maioria desses pacientes. Então, quando a gente vai abordar, a gente sempre tem que colocar essa possibilidade para o paciente. É uma intervenção, então ninguém quer sofrer uma intervenção, né? Mas vamos lá, você pega um paciente de 20 anos de idade com uma taquicardia supraventricular, você vai oferecer um beta-bloqueador para esse paciente, vai deixar ele 50 anos com beta-bloqueador, sem ter a garantia de que esse beta-bloqueador, né, vai segurar. Então, e ainda com risco de causar alguma disfunção erétil. Exatamente. Efeitos adversos dos remédios. Ainda tem essa questão. Alguns pacientes simplesmente não toleram, porém, efeitos adversos que os diferentes medicamentos podem ter. Então, a gente tem que botar na mesa essa possibilidade, né? Pesar sempre risco-benefício, e nesse caso é muito importante que se esclareça que a proposta da intervenção ela pode levar a uma cura. Pacientes mais idosos, a gente vai pensar igual, sei, talvez, aí vai depender, né? Um paciente com 70 anos, 80 anos de idade começou a ter uma arritmia, aí talvez você seja um pouquinho menos agressivo, entra com remédio, observa, mas muitas dessas vezes que a gente encontra taquicardias supraventriculares, a gente se depara com jovens, né? Em geral são arritmias benignas, bem toleradas, que não levam né, no caso das supraventriculares, não levam a morte súbita, salvo se o paciente tiver algum outro problema associado, né? O risco de morte súbita é baixo, com situações mais específicas, mas o benefício não é muito grande. Então, você oferecer isso para o paciente, eu acho que é muito importante. Então, a gente tem que botar na mesa essas possibilidades. Tem paciente que fala que não quer. Não quero, quero ficar tomando remédio. Fica tomando remédio. Muitos deles ficam bem com o remédio. Não tem mais crise, mas alguns voltam a ter, e aí eles acabam se convencendo que o melhor talvez seja... E aí eu acho que vale até um alerta, Yuri, nessa população mais jovem aí, que muitas vezes visita os pronto-socorros com uma suposta taquicardia, uma palpitação, ou que chega ali e está se queixando, mas no eletro não pega nada, e às vezes sai com uma prescrição de uma mildarona dali. Já sai dali com esse remedinho, né? Beleza, ele é bastante utilizado, bastante conhecido, mas e aí, os problemas com isso ao longo do tempo? Então, o paciente jovem. Como a gente estava falando aqui, né, de risco-benefício, a mildarona ela é um remédio muito potente, muito eficaz no controle de arritmias, mas ele é um remédio que funciona por impregnação. Então, ele demora às vezes a fazer efeito, porque ele só vai começar a fazer efeito a partir do momento que ele chegar numa quantidade mínima no teu organismo, porque ele funciona por impregnação. E a partir desse momento ele começa a ter os efeitos adversos, porque ele funciona por impregnação. Então aí você está sujeito a diversos efeitos adversos. Alterações na tireoide, alterações cutâneas, alterações oculares, por depósito mesmo da medicação, alterações hepáticas, pulmonares, neurológicas. Então, assim, é um remédio que, se você... Eu digo o seguinte, se você chegou ao ponto de precisar da mildarona, talvez você já tenha passado do momento de indicar uma intervenção. Entendeu? Então a mildarona ela nunca deve ser a primeira opção para nenhuma arritmia. Nenhuma. Ela geralmente é a última opção para casos específicos. Se você, claro que a gente no SUS às vezes não tem acesso a uma ablação por catéter e o paciente não está controlando com outros medicamentos, você acaba utilizando, às vezes até em doses altas. Entendeu? Eu já tive paciente que usava 3 comprimidos de mildarona por dia que chegava no consultório com pele azul mesmo, parecia o Smurf. Então, assim, incomodava o paciente. E qual é a opção? Era você fazer uma ablação que o paciente não tinha acesso. Então, é laudo para tratamento fora do domicílio, esse tipo de coisa, mas até lá o paciente tinha que ficar tomando remédio. Então, assim, a mildarona ela é um remédio eficaz, mas ela é a última opção, provavelmente, de todo o arsenal, incluindo a intervenção. A gente tem alguns antiarrítmicos que podem ser utilizados. A gente aqui no Brasil não tem muitos antiarrítmicos disponíveis, como fora daqui. Os antiarrítmicos nos Estados Unidos, que não estão, na Europa, que não estão disponíveis para a gente.
Então isso limita um pouquinho a nossa atuação, isso acaba também fazendo com que a amiodarona seja mais utilizada, mas ela é muito boa, mas pouquíssimos casos devem ser utilizados, né? E assim, a gente vê muito paciente com extracista ali, usando a amiodarona. Muita gente que não precisava nem usar remédio usando a amiodarona. Então isso é que dói às vezes na gente. E é complicado porque às vezes ele chega com o remédio pro arritmologista e a gente tem que tirar e explicar para o paciente que ele não precisa daquele remédio. Isso dá um trabalho, isso é complexo. De conscientização ali. Imagina, você sai de um remédio que é o mais potente, o mais tóxico, para nenhum remédio. Às vezes na cabeça do paciente não faz sentido. E aí você tem todo o trabalho de convencimento, de esclarecimento ali, não é pouca coisa, viu? Então, a amiodarona, às vezes, por mais que ela ajude a gente em muitas situações, às vezes ela atrapalha bastante. E aí, aproveitando esse assunto da questão dos medicamentos antiarrítmicos, e a propafenona? A propafenona é um remédio aí que é um dos poucos antiarrítmicos que a gente tem aqui, né? Antiarrítmico mesmo, a gente tem 3, né? Mildarona, propafenona e sotalol, né? A gente tem beta-bloqueadores, bloqueador de canal de cálcio que a gente utiliza para algumas arritmias, mas com efeito realmente antiarrítmico são esses 3. A propafenona, ela deveria ser mais utilizada, a gente tem algumas situações aí, principalmente na fibrilação atrial. Ela é uma medicação que deve ser a primeira opção para a maioria dos pacientes, caso não haja nenhuma doença estrutural cardíaca. Ela é uma condição importante. É uma condição importante. Você tem que avaliar antes, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de fibrilação atrial, que é a arritmia sustentada mais frequente, né? E no caso de sintomas, no caso dos pacientes que são sintomáticos pela fibrilação atrial, é importante que a gente tente manter eles sem arritmia. E a gente tem que usar o antiarrítmico. E nesse caso, a primeira opção, se não tiver nenhuma doença estrutural associada, geralmente tem que ser a propafenona. Então é um remédio que ele é meio deixado de lado em prol da amiodarona, como muitos clínicos, muitos cardiologistas também. Então a gente acaba também, às vezes, para pacientes que precisam de remédio, de antiarrítmico, e estão usando amiodarona, a gente às vezes tem que tirar a amiodarona e dar um passinho atrás para usar, de repente, a propafenona, por conta da questão de perfil de toxicidade e tudo mais. É até um problema, porque se o paciente estiver usando a amiodarona há muito tempo, ele vai ainda estar sob efeito do remédio, mesmo que você suspenda. Vai se somar. Exatamente. Então aí você pode até ter um probleminha usando a propafenona nessa transição, porque dependendo do tempo, a amiodarona pode levar semanas a meses, às vezes, dependendo do tempo que você está usando a amiodarona e da dose que você usava. Então leva semanas a meses para ela desaparecer completamente do organismo. Então isso, às vezes, nessa transição, mudança de dose, você pode ter efeitos adversos dessa somatória de medicações, né? Bradicardia, e aí atrapalha um pouquinho. E aí, Yuri, quando tu falas em cardiopatia estrutural, um paciente cardiopata isquêmico, ele pode usar a propafenona? A propafenona geralmente não deve ser utilizada para pacientes com doença coronariana, né? Seja ela crônica, seja antecedente de infarto, a gente geralmente não utiliza, né? Assim, eu não gosto de dizer que ela é uma contraindicação absoluta. Tá? Se você se deparar com uma situação, o paciente tem uma arritmia, que você não está conseguindo controlar com outra medicação, e de repente, por exemplo, usou a amiodarona, ela não é a primeira escolha nesse caso. Então, consideraria como uma doença estrutural também, né? Mas a propafenona, eu diria que ela é uma contraindicação relativa, né? Não chega assim, eu não uso, mas se eu me deparar com uma situação que, de repente, o paciente não pode usar a amiodarona por uma tireotoxicidade, por exemplo, e eu estou com uma arritmia que eu preciso controlar e ele é coronariano e eu só tenho a propafenona para usar, e esse paciente não vai ter acesso a um tratamento por catéter, talvez eu precise fazer uso dela. Então, por isso que eu não gosto de dizer que ela é uma contraindicação absoluta. Alguns estudos mostraram uns resultados ruins em pacientes coronariopatas em uso de propafenona, então a gente não deve utilizá-la. Mas, assim, às vezes só tem ela, como a gente tem pouca opção aqui no Brasil, a gente às vezes tem que usar off-label, assim, entendeu? Eu já tive que usar em paciente coronariano em uma ou duas situações por falta de opção, realmente. Falta de opção. Mas, em geral, não é para se usar. A mensagem que tem que ficar, eu acho que é essa, que não é uma escolha para coronariopata. E aproveitando o gancho da fibrilação atrial, que você falou, é a arritmia mais frequente, né? E a gente tá vendo uma população
mais envelhecida, né? Nós temos um alargamento do topo da pirâmide, né, populacional. Então, isso vai se tornar cada vez mais frequente, né? E o tratamento também avançou muito, não só no sentido de medicamento, que não mudou muito de medicamento, mas para as intervenções nós temos uns saltos aí, né? Fala um pouquinho sobre isso, das opções que nós temos. É ablação? Explica o que é queimar, é cortar, pode fazer por cirurgia, tem a crioablação, em que situações eu uso isso aí? A gente tem a ablação, né, por catéter, e tem a ablação cirúrgica, né? A ablação cirúrgica, na verdade, é você criar bloqueios e tentar... Por que é a fibrilação atrial? A fibrilação atrial é uma desorganização da atividade elétrica dos átrios. Geralmente nasce no átrio esquerdo, principalmente ali em volta das veias pulmonares, dentro das veias pulmonares, mas com o passar do tempo esses circuitos de arritmia eles se espalham para dentro do átrio esquerdo, né? Você começa a ter conexões de arritmia ali, e aí vai gerando remodelamento e tudo mais. Então, na verdade, a ablação é você tentar bloquear esses focos de arritmia e evitar que eles se propaguem para dentro do átrio, gerando essa arritmia, né? Esse batimento anormal, irregular e rápido dos átrios. Então, você pode fazer isso de forma cirúrgica, né? Geralmente, quando o paciente está sendo submetido a algum procedimento cirúrgico, por exemplo, uma troca de válvula, e aí o cirurgião está lá com o átrio esquerdo, né, entre aspas, na mão dele, aí ele geralmente faz o que a gente chama de MACE, né, cirurgia de MACE, em que ele faz riscos, né, ele faz cortes mesmo na parede do átrio esquerdo para gerar cicatrizes que vão funcionar como um bloqueio. Essas cicatrizes na parede do átrio, elas vão impedir a propagação desses impulsos elétricos que nascem, né, nas veias pulmonares. Desordenado. Exatamente. Aí eles não se propagando, eles podem evitar que o ritmo sinusal se transforme numa fibrilação atrial. E o princípio da ablação por catéter é o mesmo. Então, na verdade, você tem a ablação por catéter por radiofrequência, né, na verdade, por energia, por calor, né, em que você gera dentro das veias pulmonares ali na desembocadura delas ali, né? Dentro até mesmo da transição delas, você gera também uma área de bloqueio, né, uma cicatriz ali dentro por energia térmica. Ali é o principal ponto inicialmente de geração. Quando a gente pensa no início da fibrilação atrial, ela nasce ali, ela costuma nascer ali, mas com o tempo essa fibrilação atrial, se não tratada, e por isso que às vezes a intervenção precoce é importante, com o tempo esses circuitos se espalham para dentro do átrio esquerdo. Se você for tratar só as veias, já de forma muito tardia, pode ser que você já não consiga controlar, porque os circuitos já se espalharam para dentro do átrio esquerdo. Aí a efetividade do tratamento. A efetividade, a recorrência aumenta, e aí você tem que partir para tratamentos, para ablações mais complexas. Então, só voltando à questão da ablação por radiofrequência, você gera também uma lesão, digamos assim, dentro das veias, que vai funcionar como um bloqueio para esses impulsos elétricos. Hoje nós temos a crioablação, que também usa energia térmica, só que no caso frio, né? Você aplica um gás muito gelado e você gera uma queimadura pelo gelo. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. É bloquear a transição desses impulsos elétricos das veias pulmonares para dentro do átrio. Ela seria mais efetiva ou não? Em termos assim, de efetividade, os estudos assim, tem alguns estudos que mostram que pode ser mais eficaz, mas assim, não são estudos definitivos. Ela é mais rápida, né? Então você tem um tempo menor de exposição, ela está menos sujeita a complicações também do que a radiofrequência, menos fístula esofágica, que é uma complicação trágica, menos estenose de veia pulmonar também. Então isso aí fala a favor delas. A questão do tempo também acho que é importante, menos exposição a raio-x. Mas em termos de eficácia, não dá para dizer que ela... Uma é melhor que a outra. Não, assim, de forma definitiva, não. Hoje a gente está tendo aí a ablação por energia pulsada, que está começando ainda, está se mostrando muito segura e eficaz, então está passando por essas primeiras etapas. Ainda também não dá para dizer que ela é melhor ou mais eficaz no controle da arritmia do que essas outras duas que eu falei. Nós temos um outro tipo de ablação de fibrilação atrial, que geralmente para esses casos mais avançados, né, que você já tem comprometimento desse estrutural, você faz o mapeamento, né, do eletroanatômico do átrio esquerdo, e aí você já começa a trabalhar dentro do átrio, não só nas veias. Você já começa a fazer linhas de bloqueio ali na parede atrial. Ele está se propagando. Exatamente. Aí você geralmente são para arritmias já mais complexas, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, com átrio esquerdo já mais
dilatado, paciente que já tem recorrência da arritmia, que você já suspeita que o circuito já se expandiu para dentro do átrio. Aí você já tem que fazer um procedimento um pouquinho maior, mais longa duração. Mas assim, eu não gosto de falar de cura, que a gente falou da cura das arritmias, das outras arritmias. A ablação por catéter oferece a possibilidade de cura. Fibrilação atrial não dá para falar em cura, a gente tem que falar controle. A gente tem que comparar ela com o remédio. Ela é melhor do que o remédio. Ela controla melhor as arritmias do que os remédios. Isso a gente sabe, tá? Então, mas assim, o paciente pode voltar a ter, isso está muito... depende muito do adequado controle de fatores de risco, hipertensão, diabetes, obesidade, apneia do sono. Então, isso tudo pode influenciar na recorrência da arritmia. Então, falar em cura de arritmia com ablação por catéter, não dá. É melhor a gente falar em controle. Mas, assim, seguimos avançando aí, assim, acho então, que... o paciente faz, por exemplo, um paciente que tem fibrilação atrial, ele precisa usar medicamento, inclusive anticoagulante, né? Mesmo após a ablação, ele vai continuar usando essa medicação. Você falou uma coisa aí do anticoagulante. O anticoagulante é o principal tratamento para a fibrilação atrial. Porque é o grande modificador da evolução da doença. Né? Porque a grande morbidade da fibrilação atrial está relacionada principalmente com insuficiência cardíaca, mas isso está muito relacionado com aqueles pacientes que têm frequência cardíaca muito alta, persistente. Isso aí com remédio você consegue controlar. E com os eventos tromboembólicos, principalmente os AVCs. Então a entrada do anticoagulante na jogada é o grande modificador de história. Então ele é o principal. Em relação ao uso de medicações após a ablação, hoje a gente ainda não tem evidências de que os pacientes que têm indicação de uso de anticoagulante possam ficar livres dele após a ablação. A gente tem alguns estudos em andamento aí que estão abordando justamente essa informação. Será que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai poder suspender também o anticoagulante? Porque o antiarrítmico a gente suspende. Então, após a ablação, você mantém ainda alguns meses o antiarrítmico, porque naquelas primeiras fases, nos primeiros meses... Está cicatrizando. Está cicatrizando, uma estabilidade atrial maior, então a gente tende a manter 3 a 6 meses o antiarrítmico. Mas o anticoagulante, se o paciente tinha indicação de uso antes, a tendência é que a gente mantenha. Entendeu? Pode ser que isso venha a mudar no futuro, mas hoje a recomendação é para que utilize. Por mais que rever, por mais que exatamente. Acho que a gente mantém o ritmo sinusal, a gente tende a manter o anticoagulante. Inclusive pacientes que têm baixo risco, por exemplo, jovens, que a gente cada vez mais tem visto jovens com fibrilação atrial, e em alguns casos até que tem uma indicação mais forte de ablação, é uma ablação que você intervém mais precocemente, é aquela ablação de fibrilação atrial paroxística, entendeu? Que você consegue às vezes mudar um pouquinho da história da doença. São pacientes que às vezes não têm indicação de uso do anticoagulante. Né? A gente tem o score de risco, né, para definir se vai usar ou não. São pacientes que não precisariam usar um anticoagulante. Mas no período da ablação é importante que a gente use o anticoagulante. Hoje a gente tem uma diretriz da Sociedade Europeia que recomenda inclusive isso, que a gente mantenha o anticoagulante no período peri-procedimento, para minimizar riscos de complicações relacionadas ao procedimento. Catéter ali no ato esquerdo, tromboembolismo relacionado com o catéter. Então, para esses pacientes, ali naquele período peri-procedimento, é importante que a gente... Você nem suspende o medicamento, então. A gente, na verdade, se ele não tinha indicação de uso antes, a gente começa a utilizar para fazer o procedimento. Aí pode até ser que ali na frente, por ele ser um paciente de menor risco, o Chadivar, agora 0, a gente opte por suspender, porque ele não tinha indicação prévia, mas no período do procedimento eu acho que é importante. A gente vê muito paciente, já teve oportunidade, que não tinha indicação de uso, que era Chadivar 0, mas que na hora do procedimento, contraste espontâneo dentro do ato esquerdo. Muito contraste espontâneo. Aí você, não tem indicação de uso de anticoagulante, mas, entendeu? Tem tudo para de repente... Tem um risco, tem um AVC. Como é que você não prescreve anticoagulante para um paciente desses? Muito difícil. Oi, Yuri, o papo está muito bacana. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Muito bom. Queria te agradecer bastante a tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. E deixa um recado para a galera de casa aí, onde é que eles podem te encontrar para se consultar contigo, onde você atua. E se tiver rede social também, profissional, para compartilhar e quiser, fica à vontade, dê seu recado. Beleza. O recado aqui que fica, primeiro em relação aqui às arritmias em geral, eu acho que existem arritmias e arritmias. Eu acho que para os pacientes é
é um dado importante que merece cuidado. Não é para perder o sono por causa disso, mas é algo que justifica uma ida ao médico, para que seja, às vezes, aconselhado, uma conversa, às vezes, só para entender melhor. Acho muito importante que ele entenda. Para os cardiologistas, não tenham medo das arritmias, não passem a mildarona para todas as famílias, pelo amor de Deus, não façam isso, entendeu? A gente tem várias opções aí. Eu acho que é muito importante que a gente tente separar o que é de mais risco do que é de menos risco. Então, as palavras-chave são estratificação de risco para esses casos, é separar realmente quem tem um risco maior de morte súbita, que mais nos preocupa, quem tem um risco menor. Então essa eu acho que é a informação que eu acho que tem que ser passada para o paciente. A gente sempre tem que tentar tranquilizar. Se a gente não consegue resolver o problema na hora, nosso papel como médico, tranquilizar esse paciente, ir para casa, para que ele vá para casa sem perder o sono por causa dessa arritmia. Tá? Bom, queria te agradecer, agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com você. Parabéns aí pela iniciativa, muito legal, tá? Eu tô lá no Gaspar Viana, minha casa, minha segunda casinha ali, e tô no Hospital Adventista, tá? A rede social é @YuriBareta. Não é profissional, mas podem me encontrar lá se precisarem falar comigo. Mandar um direct. Pode mandar o direct lá que a gente tenta ajudar. E é isso, obrigado, espero ter ajudado aí a diminuir alguma dúvida. Foi muito esclarecedor, com certeza o pessoal de casa aí tirou muitas dúvidas aí com esse nosso bate-papo. A intenção é essa. E a gente queria agradecer a você que ficou até agora conosco. Aproveite e se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber os avisos dos novos episódios. Comentem e compartilhem, né? Ajudem ao canal a chegar a mais pessoas com informações importantes e que possam trazer algum benefício a algum conhecido seu. Um forte abraço, muito obrigado.